Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. A entrevistada da semana, depois de 30 anos no mercado financeiro, passando por JP Morgan, resolveu vir para a vida pública. É uma das vereadoras mais importantes da cidade de São Paulo, Cris Monteiro. Obrigado, Oi, Cris. Sim, obrigada a você. É um prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Cris, essa pergunta não está aqui, mas eu costumo dar palestra e preparar candidatos, né? E sempre vem quando tem muitas mulheres, elas sempre me perguntam como que elas fazem para se destacar na política. Porque, querendo ou não, a política ainda é um mundo muito masculino. Total, né? completamente. Muito masculino. Eu vou até falar a minha resposta. Já fui criticado por isso. Então faça. Que as mulheres, muitas vezes, têm sensibilidade e têm presença, né? Muito forte. Mas na primeira porrada ela se vitimiza. E isso muitas vezes diminui ela perante, né, Audiência. perante o mundo masculino. E falo para elas, a guerra é igual para homem e para mulher. Entendeu? Se o mundo é masculino, muitas vezes você tem que ser mais forte do que você é. E não se vitimizar na hora da porrada. Na hora da porrada você tem que ir para o enfrentamento. E muitas vezes eu falo, não, eu já... Tô errado? Não. Porque você tá lá dentro, né? Eu tô falando com alguém que tá lá dentro. Não tô falando para alguém que tá entrando, né? Mas o meu sentimento de vida pública, né? Eu tenho 30 anos de vida pública, já fiz campanha. Que muitas vezes ela se vitimiza e aí o mundo masculino aproveita para diminuir ainda mais, né? É verdade. Então, eu acho que você está levantando um ponto muito bom, política. Aliás, o mundo, ele é um mundo masculino. Eu falo isso. Vocês falam política, mas não é. Você vai para o mundo privado, é a mesma coisa. Eu vivi 30 anos no mercado financeiro, eu não tive chefe mulher, meus chefes foram todos homens, né? Então, acho que o mundo é um mundo masculino, o poder ainda está na mão dos homens, a gente está aí dividindo, tentando encontrar nosso espaço. E, de fato, uma coisa que eu acho que você botou no ponto, não se vitimizar. Nós não somos vítimas. A gente tem que encontrar o espaço. É óbvio que podem ter políticas afirmativas, pode ter uma série de questões que facilitem, não é que facilite, mas que abra os espaços, mas não dá para vitimizar. Levou cacetada? Levanta. A vida é assim. Vai pra porrada, tem né? uma brincadeira assim, não quer brincar, não desce pro play. É isso. Né? É assim mesmo, e é assim na política, no mundo corporativo, nos hospitais, nas empresas de tecnologia, na polícia. É o mundo. A gente está conseguindo encontrar. E eu acho que se você vê as mulheres que estão encontrando o seu espaço, elas são mulheres mais destemidas, com a personalidade de maior enfrentamento. Então, você sabe que eu dou um exemplo até, que eu dou dois exemplos, né? O mesmo exemplo da mesma pessoa. Eu falo muito da Marta Suplicy, né? Não estou falando do PT, estou falando da postura. Marta. Ela, quando virou prefeita, tudo bem, ela tinha uma pauta muito forte com as mulheres, principalmente pro programa que ela tinha na televisão. Isso. Mas ela era um negócio assim, era uma fortaleza, ela era firme, tinha postura, né, de enfrentamento. Ela não era uma menininha, ela tem uma mulher. Uma mulher forte. Até acho que depois, na reeleição, aquilo que era fortaleza virou arrogância e tal. Exato. Mas ela era forte, né? Não foi lá com, né? Ela tomava porrada e enfrentava, porque ela é de enfrentar, né? Ela fala, né? Devolve. Não deixa então, barato. É isso, né? Então eu dou muito o exemplo. Eu falo assim, aí tem que dosar, porque depois da reeleição, o que era qualidade virou uma coisa negativa. Tem um ditado que diz o seguinte: seu maior ponto forte também é o seu maior ponto fraco. Então, é justamente a dosagem. Porque os piores venenos estão nos menores frascos, né? É um pouco disso aí. Uma mulher também que é Margaret Thatcher. Se a gente pensar na Margaret Thatcher, ela tinha aquela voz. Eu tô falando, não precisa masculinizar. Isso. Pode continuar feminina, né? Pode, claro. Eu, por exemplo, sou uma mulher muito forte, até pela minha história de vida, o fato de estar na política, sou uma mulher de enfrentar. Mas eu me acho super feminina, gosto de ser mulher, de me achar mulher, de me enfeitar. Não precisa ser masculinizada. Agora,
isso também serve para mim. E aí, não, eu Cada sei, uma escolhe o seu caminho, escolhe como é que esse, né, o que vai seguir. Então, mas você tem um ponto muito importante aí. Eu acho que é por aí mesmo. Voltando, né? Porque eu queria fazer essa pergunta, porque é um negócio que sempre me perguntam. Sempre aparece, né? Outro dia, há 15 dias atrás, fiz uma palestra em Itapevi e tinham mulheres e uma, inclusive, era vereadora. Mas eu vi que não foi ela que fez, acho que foi a chefe de gabinete que fez. Eu falei assim, ó, tem que partir para cima. Esquece que o mundo é masculino, vai todo mundo e não se vitimiza, vai para cima, põe postura, coloca suas pautas de interesse, sabe? Sem se quiser fazer pauta só para mulher, é só para mulher, mas não trate isso como não, então se ele não quer porque eu sou mulher, não vitimiza, não vira vítima. Sem vitimismo, concordo com você. Mas voltando, nasceu em São Paulo? Nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Sou carioca. Mas eu já digo que eu já estou aqui há mais tempo, eu tenho mais tempo de São Paulo do que tenho de Rio. Então, o meu coração, ele é divididinho, bem divididinho, São Paulo e Rio, mas acho que São Paulo tem dominado. Inclusive que eu estou aqui, não saio mais daqui, São Paulo é minha cidade agora. Você trabalhou, fez muitas vezes o gestor público, quando sai da gestão pública, vai para a privada para complementar experiências, né? Você fez um caminho inverso. Inverso, né? Trabalhou em grandes instituições, né? Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs. Aparentemente estava com a vida tranquila, né? Trabalhando, mas eram grandes instituições, né? E resolveu de alguma forma transformar a sua vida, né? Dar um 360 quase, né? 360 não, 180. Né? Exato. 360 é voltar para o mesmo eixo. 180. O que foi, né? Qual, a gente fala na política, a mosquinha azul picou. Em que momento essa mosquinha azul picou? Então, Wilsinho, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Cada vez que eu respondo, eu reflito mais sobre essa decisão, né? Porque, como você disse, eu era diretora. Você não tinha uma vida tranquila, porque trabalhava pra caramba, mas ganhava bem, né? Já estava bem posicionada, né? Bem posicionada. E resolveu vir para a vida pública. Né? Então, eu estava estabelecida, eu era diretora, eu tinha América Latina sob minha responsabilidade, Canadá, vivia no avião, tinha uma remuneração muito boa, tinha poder, prestígio, a secretária do lado de fora, enfim, essas coisas todas que a vida executiva te dá. Trabalhava muito. E eu não sei exatamente quando foi que a mosca me picou, mas eu costumo contar uma história que é o seguinte. Primeiro de tudo, para falar um pouco do meu background, eu nunca gostei de política. Nunca me interessei por política. E eu era aquela típica eleitora que no caminho das urnas, em quem que eu vou votar. E eu dei meu voto para muita gente que não fez nada com o meu voto. E vamos fazer um parênteses aqui. Um dia eu estava fazendo uma reunião no Hyatt, na Berrini, Marginal com Berrini. E essa reunião acabou por volta de 6 e pouca da tarde. Eu estava muito cansada, queria ir embora para casa. E as pessoas que organizaram falaram assim para mim e para quem estava lá. Olha, está tendo uma manifestação aqui. Vocês não vão conseguir sair agora. O trânsito está completamente parado. Eu falei, puxa, que saco. Isso durante a semana? Era durante a semana. Não sei que dia da semana. Quarta, quinta, não sei. Não me lembro. Foi em 2013. 2013. E aí, algo aconteceu que eu não consigo determinar o que é. Eu sei que eu peguei o meu celular sozinha, peguei o elevador, desci e fui para a Berrini. Quando eu olho a Berrini lotada de gente protestando com a história dos 20 centavos da passagem. Isso da Dilma. Era isso aí. Né? E aquele monte de gente, casais, idosos, gente com cachorro, criança, namorados, enfim, gente mais velha e tal. Eu fiquei ali uns 15 minutos olhando aquilo e eu achei aquilo fascinante. Falei, gente, essas pessoas estão aqui protestando, olha que incrível. Nada aconteceu. 2013, nada aconteceu na minha vida. Mas eu acho que aquele momento deu um start. Daquele momento até 2018, 5 anos depois, eu pedi demissão. E aí o meu chefe, eu tinha um chefe inglês. Eu me lembro quando eu pedi demissão a ele, ele falou assim para mim, Cris, vai procurar o seu psiquiatra, porque a dose do seu remédio deve estar muito baixa. Eu falaria o mesmo. Você tá louca, né? Você perdeu o juízo, né?
E por que eu digo que aquele momento foi o momento que a mosca picou e eu não me dei conta? Porque a partir dali eu comecei a ficar interessada no que estava acontecendo com o país. E eu me dei conta, por ser eleitora que eu sempre fui, que era aquela que no caminho das urnas ligava para alguém, votava no cara que dizia, enfim, seja lá o que for, e depois não... Eu falei, é por gente como eu que o país está na situação que está. Porque a sociedade civil não se organiza, olha para o espaço político... Só reclama. O espaço político, quando é um espaço de pessoas corruptas, desinteressadas, não trabalham, desonestos, blá, blá, blá. E o que acontece? Se afasta. A minha mãe dizia que quem com porcos se mistura, farelo come. Então, normalmente, você não quer saber daquilo. Eu falei, puxa, eu sou trabalhadora, eu tenho uma história de vida, uma vida privada, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Tanto é que eu pedi demissão em 2018, tive muitos votos, mas eu não fui eleita. Ou seja, eu mudei a minha vida. Em 2018, não, você pediu demissão para ser candidata? Para ser candidata. Eu pedi demissão para ser candidata. Eu não Vereadora já? Não, foi 2018 foi as eleições gerais. Isso. E fui para deputada estadual. Foi a eleição Bolsonaro-Haddad. O Lula estava preso, segurou o máximo que pôde, e aí botou o Haddad, e o Bolsonaro saiu vencedor das urnas. E eu não fui eleita. Então, estadual ou federal? Estadual. E Pelo foi Novo? assim, pelo Novo. O Partido Novo também teve um impacto muito grande, porque aquele foi um momento de renovação, né? Todo mundo falava, os políticos, não sei o quê, o Novo aparece, o Novo vem uma proposta aqui para mim. Você continua no Novo? Continuo no Novo, todo Novo ainda. Para mim ainda é o partido que fala comigo, que tem princípios e valores que ressoam com o tipo de pessoa que eu sou. Então, estou lá. E eu me filiei ao Novo. Nunca fui filiada a um partido político. Eu não tinha a menor ideia do que significava ser filiada a um partido político. E o Novo, em 2018, precisava de mulheres, por causa da cota de 30%, fez uma chamada, e eu fui lá e falei, vou me inscrever. Me inscrevi, eles faziam prova, tinha um processo seletivo, né, e tal. Ainda tem aquele negócio, só pode 2 mandatos? Não, mudou tudo. Mudou. Você pode... Eu lembro que tinha, não é só podia uma reeleição. Enfim, várias coisas foram flexibilizadas para a gente poder ser competitivo, né? Enfim. E aí, eu mudei minha vida para ser política e não fui eleita. Então, isso para mim foi um choque muito grande. Então, isso foi em 2018, final de 2018. Eu saí do banco, não fui eleita, não tinha o que fazer, fui viajar. Fiz umas viagens que eu sempre quis fazer, que nunca conseguia, porque eram viagens mais longas. Eu fui à Índia. A Índia, para você chegar lá, são horas e horas de viagem. Você não consegue... Não é legal você chegar lá e já voltar uma semana depois. Eu nunca conseguia tirar férias de mais de 10 dias. Então, eu fiquei um mês, fui para o Butão. Enfim, fiz uma série de coisas que eu nunca conseguia fazer. E aí, apesar de eu não ter sido eleita, eu fui muito bem votada. Eu tive muito pouco tempo de campanha. Uma pessoa como eu, que não sabia fazer campanha, não tinha... essas orientações que você está dando, né? Aí eu resolvi fazer Renova BR. O Renova foi fundamental. Fiz o programa do Renova. Me preparei em 2019, final de 2019. Entrei para a campanha de 2020. Aí sim sou eleita. Certo. Então, viro vereadora em 2020, com mandato em 2021 até 2024. Eu peguei a cadeira 53 de 55. Ou seja, entrei raspando. Mas entrei. Aí agora, em 2024... Eu digo que um voto é um voto, né? Exatamente. Entrei, peguei a cadeira. Quanto você quer ganhar? Eu falei, eu quero ganhar de 50,001. Para mim, eu quero ganhar. Exatamente, não importa. E uma vez que você está lá, o seu voto vale o mesmo que o voto do cara que foi 140 mil votos. Então, assim, não importa. E aí, eu acho que foi o que é bacana, para fechar um pouco esse pedaço, é que eu tentei, né? Fui para a reeleição em 2024 e eu tripliquei meus votos. Então, em 2020, eu tive 18.053 votos. Em 2024, eu cheguei a quase 57 mil votos, 56.904. Ou seja, ele expressa, né, o eleitor, ele viu o trabalho que eu fiz e resolveu, além de me reconduziu com 3 vezes mais votos do que eu tive. Assim, você realmente virou uma voz ativa, né? As pessoas te conhecem, quem é do mundo político, pessoalmente, te conhece, sabe que você é uma guerreira, né? Mesmo com todas as dificuldades.
O que você destacaria para esse teu boom de votos numa reeleição? Que muitas vezes, né? Quantas vezes a gente já viu eleito e depois não é eleito, né? Bom, eu fiz um mandato muito bacana. Eu tenho muito orgulho do mandato que eu fiz. Levei muito a sério, trabalhei muito. Eu entreguei emendas parlamentares para as organizações sociais que de fato precisavam. Fiz avaliações dessas organizações. Depois elas viram que eu tinha um trabalho muito sério. Eu aprovei leis que acho que foram muito relevantes. Eu sou autora da lei chamada Não Se Cale, que protege as mulheres nos bares, restaurantes. A exemplo do que tinha em Barcelona, quando o Daniel Alves foi preso lá pelo estupro lá da moça, acabou que agora foi liberado, mas aquele protocolo que foi utilizado no dia em que aconteceu o acidente com ele, eu peguei aquele protocolo, traduzido de catalão para português, adaptei à nossa realidade. Foi uma lei sancionada. Hoje as mulheres entram nos bares, vão no banheiro, está lá, não se cale, essa lei é minha. Eu sou autora de uma lei chamada Naming Rights, que permite que a iniciativa privada ela possa ocupar equipamentos públicos, botando o seu nome, pagando para a prefeitura, e é uma forma da prefeitura arrecadar recursos. Então, eu falo muito, Wilsinho, com um pedaço da população. Meus votos estão na área mais da classe média para cima, né? Eu sou a vereadora mais votada em Pinheiros, nos Jardins, em Perdizes e em Indianópolis. Eu não fui a vereadora mais votada da Câmara, mas esses bairros, eles são meus. É onde o PSDB tinha voto. Exatamente, é onde o PSDB tinha voto, né? Então, ali, eu falo muito com o empresariado, eu falo muito com a pessoa da iniciativa privada, eu sou uma pessoa com ideias liberais, eu sou uma pessoa que entende que o Estado ele tem que estar presente, mas ele não precisa estar presente em tudo. Não precisa ser paternalista. Não precisa ser paternalista, ao contrário, ele tem que fornecer os instrumentos para as pessoas conseguirem a sua independência, não virarem escravos. Né? Então, isso fala com uma camada da população que isso ressoa com elas. O que disso tudo, o que é dessa tua vida de 30 anos de experiência, principalmente no mercado financeiro, mas vamos tratar com privado, você trouxe ou acha que dá para trazer para a gestão pública, principalmente na área de transparência, né? Na área de diminuir burocracia, que você vê que, olha, ainda dá para melhorar. Eu já trouxe, já vi que melhorou, porque do que era a gestão pública lá atrás, hoje está melhor, né? Tá ideal? Não está ideal, né? Dá para melhorar, mas o que dá para melhorar? Que dessa tua experiência você olha assim e fala assim, dá para melhorar aqui, eu consigo trazer minha experiência do privado ainda, acho que ainda consigo trazer e melhorar na gestão pública. Olha, traz muita coisa. Acho que antes de responder, eu acho que tem uma coisa que eu trago, que é a resiliência. Essa palavra andou na moda, continua na moda, eu uso ela bastante. Mas essa traduzindo, todo mundo sabe o que é resiliência, mas é essa capacidade de absorver cacetadas e seguir em frente. Assim. Então, na iniciativa privada e mercado financeiro, e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, vou denunciar a minha idade aqui, na década de 80. Não existia essa conversa de mulher em espaço de poder. Isso não existia. E eu consegui encontrar o meu espaço sem esse tipo de ajuda, ou seja, o que fala muito sobre o tipo de mulher que eu sou. Sim. E isso, na iniciativa privada, eu trago para a pública. Que não é bolinho, você está no plenário, né, ou no embate, numa discussão, você, enfim, tem discussões acaloradas, né? E você tem que, como você falou no começo, tem que se recuperar e continuar na briga. Então, esse é um aspecto do aspecto pessoal. Do aspecto do que pode traduzir, eu acho que, como você falou, a gente já melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, eu trago para o meu mandato aspectos de tecnologia. Então, eu sou autora de uma lei de dados abertos usando blockchain. Ninguém sabe falar sobre isso, mas eu sei. Eu sou autora de uma lei que está tramitando do uso de inteligência artificial para o poder público. Então, por exemplo, se a gente for falar de Smart Sampa é inteligência artificial. E a contratação de inteligência artificial, embora o meu projeto não tenha virado lei ainda, ele é sobre isso, é trazer inovação, é sempre pensar na frente. Então,
existem muitos projetos, e aí não quero falar... Ainda falamos muito sobre projetos da honrarias e criação de nomes de ruas. E eu estou aqui, eu trago projetos que, de fato... Mesmo naming rights é uma coisa muito criativa. Lógico. Né? Ninguém pensa assim, como é que a gente pode pensar? Recurso sem aumentar o imposto. Então, eu estou sempre ligada. Falar o Pacaembu com o Mercado Livre. Exato. O Morumbi, o Neoquímica Arena. Exato. As estações de metrô. Olha, São Paulo tem 12 mercados municipais. A gente nem sabe que tem tanto mercado municipal aqui. E eles estão feios, sujos, maltratados. Se você faz uma parceria com empresas de alimentação e ela vai lá, cuida daquele mercado municipal, bota o nome lá, empresa XYZ. Claro, você não quer propaganda. E os mercados, sem diminuir... Eu conheço bem os mercados, eu adoro o mercado. Às vezes eu faço o mercado só para pôr as ideias no lugar. Né? Mas os mercados municipais... O poder público deveria ceder, né? Então, né? Porque vai cuidar de saúde, educação, nada contra. Eu adoro o mercado. O pessoal vai reclamar, não estou falando mal do mercado, estou falando que a gestão pode ser privada para melhorar o que já existe, né? Pode melhorar, porque os mercados têm um pouco também a essência do bairro, né? Isso. Né? Ele se integra ao bairro, né? Os mercados municipais. Mas podia ter uma gestão eficiente. Claro. Não precisa estar com a caixa de laranja no chão. É não isso. Pode estar limpo, pode ser um lugar agradável. Você vai, faz as suas compras, senta, toma um café num lugar gostoso. Né? Vai com a sua família. É isso. Sabe, fica muito melhor, muito mais até. As pessoas vão sair da rua. Tem um mercado lá em Madrid. Acho que é São José. São José. Tem, uma delícia, né? Em Barcelona, La Rambla, você passa lá. Quer dizer, maravilhoso. É um programa, você se arruma para ir ao mercado. É isso. Né? Você fica lindo, linda para ir ao mercado. É bacana. Não precisa ficar lindo e linda. Pode ir de short, não importa. Sai da rua. Mas você vê que é bem administrado, tá? Né? Exato. A pessoa vai lá para comer, para almoçar, né? Para tomar. Vai comer toma o seu sanduíche. Isso, exato. Então, assim, eu trago esse tipo de pensamento mais à frente. Né, do que é uma gestão pública. E eu acho que, como digo, o eleitor que tem interesse nessa gestão mais moderna se atraiu. Qual que é a maior dificuldade para se destacar entre os 55 vereadores? Olha, a Câmara hoje, isso não é novidade, a gente está lendo na imprensa, ela está muito ideologizada. Né? Você tem um grupo da esquerda que faz bastante barulho, e agora a gente tem um grupo também à direita, já tinha, né? Mas reforçou bastante. Então, ficou mais radical. Ficou mais, né? Com as pautas... A polarização sempre existiu, né? Sim. Principalmente aqui na cidade. Uma época foi o malufismo e o petismo. Depois saiu o malufismo e entrou o PSDB contra o PT. Mas era um negócio assim, o PSDB sempre foi, né, um negócio ferrenho, mas nunca era um negócio radical, né? As pessoas tinham ainda capacidade de diálogo. Acho que hoje o radicalismo tirou um pouco a capacidade de negociação, de sentar na mesa. As pessoas não conseguem entender que você pensa diferente, mas você não odeia ele. Né? Isso, exato. Você pensa diferente, o mundo para você é diferente. Né? Assim, dentro de um casamento, marido e mulher pensam diferente. Se você tem 2 filhos, esses filhos vão pensar diferente. Isso. Então, eu acho que... Mas como que faz para se destacar? Então, eu acho Qual a grande dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, e que eu faço isso do limão à limonada, é justamente, né, eu não ser essa pessoa que estou radicalizando. Eu não tenho uma pauta ideológica que predomina. A minha pauta é pensar a cidade e essa dificuldade eu acabo falando, bom, como é que eu venço isso aqui? É pensar em projetos que, de fato, vão melhorar a vida do cidadão, menos arrecadação de impostos, mais tecnologia, inovação, proteção, por exemplo, né, nos bares e restaurantes das mulheres, como eu fiz a Lei Não Se Cale. Eu tenho o projeto de trazer iniciativa privada para as escolas municipais, que é o projeto de Charter School, que vai melhorar o desempenho das escolas. Então, eu estou pensando em educação. Então, enquanto o pessoal está ali no debate ideológico, eu estou entrando aqui no meio do caminho e falando assim, tem eu aqui. Claro, eu tenho
eu penso ideologicamente, tem algumas coisas que vão aparecer, mas essa não é o que, para mim, mais importante. Mais importante é pensar na cidade, no bem do cidadão. Você mexe muito, uma das suas pautas, você já citou aqui algumas vezes, é segurança e principalmente educação, né? Uhum. Onde nós estamos errando? Olha, a gente está errando muito na justiça. Né? Então, se a gente for ver o que está acontecendo do ponto de vista de segurança, todo mundo já sabe, né? A responsabilidade primária é do Estado. A cidade tem uma responsabilidade secundária com a Guarda Civil Metropolitana, mas é importante. Hoje, o que acontece é que o bandido é preso, na audiência de custódia ele é solto. Nem a cidade, nem o Estado conseguem mudar isso. Isso é uma questão de uma mudança na legislação, do Código Penal, como a justiça vê isso. O Lewandowski vai lá e fala que a polícia aprende mal e a justiça tem que soltar. Foi uma fala absolutamente feliz e inadequada. A polícia vê o cara roubando seu celular, ele guarda, ele pega, prende você, e o cara vai para a audiência de custódia. No caminho, o bandido fala para o polícia, bobão, eu vou ficar solto. Então, audiências de custódia... Ela está terminando de fazer a documentação, o bandido já está saindo pela porta da frente. E o juiz fala assim para ele, você se alimentou no trajeto de lá para cá? Você tomou o seu café? Não tomou? Carcereiro, dá um café para ele e dá uma água para ele. Quer dizer, o cara acabou de matar alguém. Mas você sabe, eu penso igual a você, né? Mas eu faço parte de um grupo de comentaristas da Jovem Pan. E teve vou falar até o nome, o Guilherme Mendes, ele já veio até aqui no podcast, né? Eu fiz um podcast só com a turma da esquerda, né? Só com a turma, só tinha turma da esquerda. Manda o link que eu quero ver. Só a turma da esquerda. E ele colocou hoje uma coisa que me fez pensar, né? Tá. Na fala do Lewandowski, que ele foi meio que defender o Lewandowski, que tem mais de 360 pedidos de prisão já decretados e a polícia não prende. 368 mil de homicídios. Agora, eu não lembro se é país ou é estado, mas deve ser país. Ele fala assim, viu, Lewandowski tá certo. Aí, 368 julgamentos que a justiça já fez e a polícia não prende. E se prender, não tem onde colocar todo mundo. Como que faz? Não, a gente tem um problema sério da política carcerária. Eu estou fazendo bem porque foi justamente hoje, 5 horas da manhã, ele mandou isso aí, eu falei... Mas vamos lá. Isso, eu não vi, vou ver quando sair daqui. Ele pode ter razão com relação a isso, tá? Vamos lá, vamos botar isso aqui. Mas isso não exime as incorreções que a gente está vendo, de novo, das audiências, da saidinha... Mais de 1.300 presos saíram no Natal e não voltaram. Quer dizer, esse cara, ele incorre de novo no mesmo crime. As visitas íntimas... E não volta para cometer crime, Exato. Né? Não é para... Então, vamos lá. Talvez a gente tenha que trazer isso e botar na mesa também. Tem 368 mil pedidos de prisão que a polícia não está prendendo. Tá bom, é possível que seja... Acredito. Isso, né? Também acho. Mas vamos lá. Mas isso não exime o outro lado, que é... Essa leniência com o bandido. Eu acho que a gente tem que, mesmo o preso, mesmo o bandido, mesmo o criminoso, todos temos direito à defesa. Todos. Não tem porquê. Né? Então, vamos lá. Isso não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça de bandido. O bandido, uma vez julgado, ele tem que estar encarcerado, privado da sua liberdade. E privado da liberdade, o cara matou alguém. Ele não pode sair no Natal. Desculpa, ele não pode. Enquanto a gente deixar o cara sair no Natal, sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Dia da Criança, dia do quê, visita íntima, ele não vai ter a correção. Todo um problema carcerário, vamos resolver. Ali, a prisão é um ninho de novos bandidos, do crime organizado. Tem que corrigir isso também. Mas corrigir isso não significa abandonar um lado que está importante, que tem que ser revisado. Direitos humanos? Ok, vamos tratar o cara. Não pode... Vai bater no cara, mas tem que prender o cara. E o sujeito tem que estar lá dentro da prisão refletindo sobre a bobagem, o crime que ele cometeu. Não dá para sair. E na educação? Onde que a gente está errando? Por que ainda existe evasão? É uma questão ainda financeira? Eu trabalhei durante 10 anos com o já falecido ex-ministro Paulo Renato da Educação. Né? E quando eu morei em Brasília, junto com o Floriano Pêsaro, que é o Floriano, eu fiz parte do Bolsa Escola, da implantação, né?
E uma das premissas, ou a principal premissa, era transferência de renda para as famílias para que as crianças continuassem estudando, né? Para que os pais, principalmente do Nordeste, não tirassem eles para vender na feira, né? Para complementar a renda, né? O pagamento era assim, ó, pelo menos a ideia inicial é que formasse uma nova geração e que eles não evadissem. O resultado foi positivo inicialmente, aí depois não sei mais, porque depois virou tudo Bolsa Escola, né? Bolsa Família. Bolsa Família, e aí já não tinha mais a obrigatoriedade do menino, porque nós tínhamos obrigatoriedade, tinha que mandar. É um programa que é Ruth Cardoso junto isso, com o Ruth Renato, Cardoso, né? Isso, Ruth Cardoso. Aí pegou Bolsa Gás, Bolsa... Só que ela virou tudo Bolsa Família, e eles falam que a Bolsa era deles. Mas eles tiraram todas as premissas de melhorar a vida das pessoas e melhorar o futuro das crianças. A evasão ainda é uma questão financeira. E aí volta... Mesma pergunta da segurança pública. Onde que a gente está errando? Olha, a gente está errando muito em ambos os casos, né? Mas vamos lá. A evasão ainda é uma questão financeira, sim. O jovem sai para trabalhar, para contribuir com a sua família. E adicionado a isso, Wilson, eu acho que tem outro aspecto que é bem importante. A escola ela não é mais atraente. A evasão ela acontece a partir do fundamental. Enquanto é criança, para a mãe, é muito importante que essa criança tenha onde ficar enquanto ela trabalha. Então, ela pega pela mão a criança e leva para a creche, e leva para o fundamental, porque ela vai trabalhar, ela sabe, ele está lá. No momento em que a criança ela já tem alguma autonomia e ela consegue cozinhar um ovo, abrir a geladeira, pegar ali alguma coisa para comer, a mãe, ela já não precisa, essa criança não precisa desse cuidado de trocar a fralda, de ser alimentada na boca. Então, ela relaxa um pouco com essa coisa de levar para a escola. A criança tem uma certa autonomia e a mãe vai trabalhar e fala, vai para a escola, hein? Ela não pega a criança pela mão e leva para a escola. Vai para a escola. A criança não vai para a escola. Por quê? É menos atraente. Não tem discussão de projeto de vida. O ambiente escolar não é atraente do ponto de vista físico. As aulas não são atraentes. Então, você não consegue fazer com que a criança fale, que legal, eu estou indo para a escola. Além de uma obrigação, é também uma coisa prazerosa. Então, existe uma série de coisas que precisam ser feitas porque aquela criança, ela queira ir para a escola. Então, tem as duas coisas andando juntas. A gente fala muito em tecnologia, né? Principalmente na área da educação. Não é tecnologia também que está atrapalhando e a escola está cada vez menos atrativa? Eu vejo com meu filho se deixar, ele fica aqui no iPad. É uma briga diária, assim, de sai do iPad e tal. E ele não tem celular, tem 12 anos. Não demos celular ainda, tem um iPad, porque é por causa da escola. Tem que ter. Por causa da escola e tal. Mas é uma luta. Mas a tecnologia não está atrapalhando, não está deixando... Isso aqui não é muito mais legal do que português, matemática, ciências? Então, a competição, ela é uma competição em desvantagem para aprender matemática, português e ciência, né? Porque põe um joguinho aí até nós, né? Gente, a gente pega o dia todo, vira e mexe, minha própria esposa, só fica no celular. Exato, né? Todos nós. Eu, inclusive, bloqueei meu Instagram no meu celular, porque eu estava viciada, agora eu botei aqui um aplicativo. Para eu abrir meu Instagram, ele pergunta para mim assim, é importante? Aí eu tenho que pensar. Eu falo, será? Aí eu falo, é importante. Aí eu aperto para abrir. Aí ele leva 10 segundos para abrir. Depois disso, aí eu tô ali 7 minutos, ele trava. Aí eu falo, tudo bem. Ou seja, de fato, mas como tudo, eu sou meio budista. Não existe nada bom nas nossas vidas que não traga algo que não seja tão bom. E não existe nada ruim nas nossas vidas que não traga algo bom. Então, é como você faz o uso dela. E esse é o grande desafio da sociedade contemporânea moderna. Como que você faz para que o seu filho saia, deixa uma hora? Tem uma amiga, por exemplo, ela fala, o filho dela está com 16 anos. Celular não é no quarto. Então, a criança vai para o quarto, o menino vai para o quarto, ela fala, você está no quarto? Celular do fora do quarto. Ele gosta? Ele não gosta. Mas é uma regra enquanto ele estiver vivendo com ela. Assim, ele está controlando o que está controlando. Então, assim, tá fazendo, né? De noite ele vai para o quarto, ela abre a porta dele e fala, é aquela mãe chata. É minha esposa.
né? Celular do lado de fora. Então, ela botou um banquinho do lado de fora do quarto dele. Enfim. Então, a tecnologia, ela vem para trazer benefícios para a gente, né? Para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida. Tem um monte de coisa bacana que a tecnologia nos trouxe. Agora, junto com isso, está atrelado isso aí, os joguinhos que foram criados, não sei o quê, tarará. Mas a gente precisa... Você é da turma a favor da proibição do celular na escola? Sou a favor. Eu acho que não pode. Criança, ela tem que estar lá... Conectada na aula. Conectada na aula. E aí, que é o desafio, essa aula, ela tem que ser um tesão para a criança. Tem um vídeo que entrou para mim esses dias de um professor que ele entra no corredor e ele vai falando com os alunos. Você precisa ver que legal aquele professor. Ele chega e faz high five na criança, ele brinca de lutinha com a criança. Os alunos veem aquele professor, eles vão atrás. Eu fico imaginando aquele professor na sala de aula. Eu tive professores que eu adorava as aulas dos caras. Né? E eu não tinha nada disso quando eu estudei. Não tinha celular, então eu não tinha essa atração. Mas tinha professor que eu ficava assim... Eu via a hora que aquela aula acabasse. Que não se conectava. Não me conectava. Eu estava ali, eu estava pensando no meu namoradinho, estava pensando não sei o que, blá, blá. É a mesma coisa. É óbvio que é um desafio. Está mais difícil esse tipo de... fazer com que a criança esteja atrás. Eu sou totalmente a favor que celular e iPad fique fora. Tem mais alguma coisa de tecnologia tirando... Isso é muito ligado nessa questão de tecnologia para a gestão pública, né? Fora a inteligência artificial, né, que eu acho que veio para ficar, eu uso para tudo hoje em dia. Fora a inteligência, tem alguma outra tecnologia que poderia estar na gestão pública e ainda está distante? Tem muita coisa. Por exemplo, a parte de transparência. Né? Usar a tecnologia para que você... Eu vou fazer um desafio para você. Se você quiser saber quanto que a prefeitura gastou com o carnaval, você... Não encontra. Não encontra. Se encontra, vai vir em PDF. E aí você não vai conseguir analisar os dados, tá? Você vai ter que entrar... Porque, assim, segurança sai por um lado, a cultura por outro lado, e não sei o que por outro lado. Então, como é que a gente pode fazer com o uso de tecnologia para que isso seja fácil para o cidadão? Porque nós podemos ser os fiscais da prefeitura, do estado e da federação. Agora, do jeito que está montado, não funciona. E a tecnologia pode sim ajudar isso, reunir de uma forma, né, que seja rápido. Você falar assim, quando gastou? Vem o Excel, você pode brincar com aquela informação, você pode... comparar com outras cidades. Então, tem muito uso que a tecnologia pode fazer, além de inteligência artificial. Mas muito mesmo. Uma das coisas que você também briga, e eu sei que não é fácil, inclusive a semana passada eu entrevistei o Cláudio Carvalho. Ele foi vice-presidente de Cirela e hoje ele tem a sua própria construtora de prédios. De prédios, como que se diz? Imóveis para residência, prédios residenciais. E uma pergunta que eu sempre faço, porque não é fácil, eu já fui subprefeito na gestão Kassab, eu fui durante 2 anos subprefeito da Vila Prudente e Sapopemba, eram as duas juntas, né? Nossa, e os negócios, pra gente que viaja muito, a gente vai para lugares que a gente não tem aqueles rabicho de fiação, né? Que é gato para um lado, é net para o outro, é iluminação, que deixa a paisagem da cidade, que já não é fácil, pior. Né? Mas aí você vai perguntar, como que... Eu perguntei para ele, porque eu já perguntei e eu sei que é caro, porque uma vez um amigo me pediu, olha, tem contato da prefeitura? Porque estamos construindo um prédio e eu quero, né, aproveitar e enterrar os fios. Aí quando ele me falou o valor, eu falei assim, não tem condições, não dá. Fazer meia quadra é uma fortuna. É uma fortuna. Mas como que a gente faz para isso baratear? Porque aí o Cláudio falou assim, olha, é net, é vivo, claro, sabe? é TIM. E fora os gatos, fora tudo que não presta, a gente não consegue. Então, não é uma tarefa... Não é que não consegue, é muito caro para fazer. É caro, e é de longo prazo, né? Mas vamos lá. Outras cidades fizeram. Isso. A gente tem que ser capaz de fazer. Oscar Freire fez. Então, como é que é? Olha, Oscar Freire, João Cachoeira, Amauri. Amauri. Enfim,
é iniciativa privada junto com o poder público. Para mim, essa é uma saída para quase tudo. A Mauri, os caras ali dos restaurantes, daquelas empresas ali, falaram assim, isso aqui é um lugar que a gente quer trazer, eu tenho certeza absoluta, o faturamento deles aumenta, porque é mais agradável. Agora, Santo Amaro teve essa obra que custou muito para todo mundo, né? Todo mundo reclamava e tal. Vai lá ver. Vai na Faria Lima. Então, é possível fazer. O que tem que entrar no orçamento? E é um plano de multi-year. A gente não vai conseguir, em um ano, enterrar os fios. E vamos lá, acho que é importante a gente falar. Além de feio, de deixar a paisagem poluída, e essa poluição visual, ela deprime a gente, você olha para aquilo, aquela confusão de fios. Além disso, é perigoso. A gente tem pessoas que encostam em postes eletrificados que morrem, perdem as suas vidas. Volta e meia você vê uma pessoa morreu porque teve uma chuva e encostou. Não, e é tanto fio que às vezes você vê fio solto ali que você não sabe se é de energia, se vai tomar choque, se não vai, você né? Você não sabe. Eu mesma, semana passada, eu fiz um vídeo, porque eu falo disso nas minhas redes sociais o tempo todo, eu sou a mulher dos fios, do enterramento dos fios na Câmara Municipal, né? Essa pessoa sou eu. Volta e meia eu tô lá, eu visito, eu olho, eu faço post, eu falo que tinha um fio pendurado, eu falo assim, eu não vou encostar, porque eu não sei o que isso aqui é. Então. Né? A gente teve a CPI dos fios, que acabou sendo interrompida mais rápido, porque o presidente que estava seguindo com a CPI, o vereador Nomura, ele não foi reeleito, então interrompeu ali. Mas tem tem muita gente que me procura e fala assim, vamos fazer? E eu digo o seguinte, filho feio não tem pai. Né? Ninguém quer. E não é uma responsabilidade única. Mas você acha que vencer, a gente consegue vencer, né? Mas é uma falta de planejamento urbano? É uma falta de planejamento urbano, falta de interesse de botar na mesa. Todo mundo tem que botar na mesa. Vamos resolver esse problema? A prefeitura, as construtoras, a Vivo, a Claro, a TIM, a Enel, ou seja, lá quem for a concessionária de energia, tem que botar na mesa. Vamos encontrar, como é que a gente vai encontrar? É um financiamento do BNDES, é um financiamento do BID, é um financiamento sei que lá, entro com parte, o projeto eu faço a gerência. É isso. Tem que ter interesse político. Na minha opinião, parte tem que ser da prefeitura, eu acho... Né? A prefeitura não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho que a prefeitura tem que liderar o processo. Liderar o processo é quem que está na mesa? Você. Ela não tem que necessariamente botar todo o recurso. O recurso vai ter que botar dela, tem que encontrar no orçamento. Faz naming rights, né? Que é o meu projeto. Vai lá, consegue dinheiro com naming rights. Enfim... vamos ser criativos. Muda o nome da rua. Já muda para tudo, né? Muda a rua Mercado Livre e põe tudo debaixo da terra, né? Dá para fazer. Eu tenho dito o seguinte, uma criança que nasce hoje, e a gente está começando hoje o projeto de enterramento de fios, quando ela tiver 50 anos, ela vai ter uma cidade com mais fios enterrados. Talvez não vai estar tudo. Quando ela tiver 80 anos... vai ter mais fios enterrados. Tem que começar o ursinho. A gente não... Porque senão, assim, é caro, não vou fazer. Não vai demorar tempo, né? Não vou fazer. Ninguém dá o pontapé inicial, né? Exatamente. Tem que começar, cara. E a gente falou muito de polarização, né? E eu vi que outro dia você denunciou um evento numa escola pública, um evento antissemita, né? Final de semana agora. Foi agora? Foi sábado. Ia ser sábado e eu consegui cancelar. Existe muita infiltração política e ideológica dentro das escolas, principalmente as públicas? Existe. Mas como que a gente combate isso, né? Então, tem que saber... Você sabe que eu tive professores, assim, eu tive uma professora, eu fui líder estudantil, né? Olha só. E eu tive uma professora de inglês que era do PCdoB. Tive um professor de história que era do PT. Mas, assim, não tinha ideologia naquela época? Eu fui do PSDB, não mudou minha vida, entendeu? E acho que eles me tratavam... A professora, inclusive, do PCdoB de inglês, professora... Como que é o nome dela? Acho que era a Vera. Ela trabalhou até há pouco tempo na Assembleia. Mas nunca tentaram me modificar. Eles me trataram melhor porque sabiam que eu gostava de política, né? Então... E eles tentaram, lê isso, faz aquilo, né? Tentavam me orientar como professores, né? Mas você não via que era um negócio assim para me doutrinar. Né? Era um negócio, eu adoro esse menino porque esse menino gosta de política, então, né? É um bom aluno, né? E eu enfrentei o diretor, porque o diretor
quando eu virei presidente de Grêmio, o diretor... Menino rebelde. Não, porque o diretor não abria as escolas aos finais de semana. Porque tinha medo da comunidade, porque a escola que eu estudava tinha uma favela no entorno. E eu queria abrir a escola justamente porque tinha uma favela e não tinham outros espaços públicos adequados para a comunidade. Olha, aí eu falei assim, vou virar presidente de Grêmio nessa escola. Ai, olha só. Ele vai abrir essa escola aqui, porque vai abrir. Eu já era da juventude PSDB e tal, mas eu vou abrir essa escola aqui. E consegui. Fez reunião com o professor. Olha, foi uma briga. Mas consegui, fiz festa, abri aos finais de semana, nunca teve problema. Legal. Não sei se como continuou, porque isso aí também faz... Alguns anos. Sei lá, uns 30 anos. Mas briguei, mas eles nunca tentaram, porque eu quero falar, eu tinha professores mais à esquerda, mas eles nunca tentaram me doutrinar. Sempre me orientaram, lê isso, lê aquilo e tal, e não mudou nada. Hoje... é diferente? É um negócio mais incisivo, você acha? Eu acho que sim. Bom, você acabou de falar, né? Há 30 anos atrás, a gente estava saindo da ditadura e começando um processo democrático. Então, eu acho que tinha um pouco mais de sensibilidade com o momento político que a gente estava tendo, mas foi quando a esquerda realmente começou a se movimentar. 30 anos depois, existe muito mais doutrinação, e eu diria, inclusive... tanto a doutrinação política, quanto também tem a doutrinação ideológica para o lado da extrema-direita, né? Com doutrinação religiosa, existe dos dois lados. Então, a gente tem que cobrar sempre que ensine as crianças a pensar, o pensamento crítico. Mais do que a ideologia, é o pensamento crítico, é o questionamento. Vou voltar aqui no meu mundo budista, né? O Buda dizia o seguinte: não acredite tudo, as coisas do jeito que são faladas. Questione. É isso que a gente tem que ensinar a nossas crianças. Sempre existe mais de uma versão, né? Sempre existe mais de uma versão. E você vai lá e você vai questionar e você vê que tem 3 versões. É isso, né? Tem mais. Mesmo no mundo liberal, dos filósofos, né? Uma para isso, um para aquilo. É assim mesmo. E você tem que... E assim, até não escolher alguma coisa. Tem que estar sempre pensando, né? E criticando, e questionando, e discutindo, e lendo, né? Ler diferentes livros. Isso é que vai fazer com que a gente construa uma sociedade que possa ser de fato livre, né? Que não esteja nas amarras ideológicas, tanto de um lado quanto do outro. Né? Hoje a gente está amarrado politicamente. Né? É como você falou, se a gente lembrar nas eleições de 22... que o cara lá em Foz do Iguaçu matou o outro. Quer dizer, você está matando o outro porque o outro pensa diferente de você. Por isso eu então, assim, tudo bem, você discute, você vê que a pessoa não tem ressonância, vai embora, cara. Vai procurar a sua turma. Né? Eu acho até importante ter conversas, sabe, combativas. Não, eu acho. É bom porque te faz pensar. Eu adoro que alguém me questione, que me faz pensar. E eu saio melhor. E não eu vou dar um exemplo que eu dou sempre aqui. Eu tenho boa relação com Orlando Silva, do PCdoB. Uhum. Eu sempre dou esses exemplos. Sempre tive algumas oportunidades de tomar cerveja com ele e escutar as ideias dele, que muitas vezes eu não concordo, mas eu respeito e as ideias dele me fazem refletir e me fazem entender como o lado contrário pensa. Até para eu combater o lado contrário, né? E tem argumentos que são muito interessantes. Eu tenho um sobrinho comunista. E ele, quando conversa comigo, ele fala: o capital está na mão de você escravizado pelos capitalistas. Ele fala coisas que eu falo assim, nossa, deixa eu ver como é que é o outro lado dessa história. Então é isso, né? É o Estado, que é um Estado tutor, é um Estado patriarcal, um Estado que também escraviza. Né? A gente falou aqui de Bolsa Família, Bolsa Escola. Eu sou partidária de que a gente dê o mínimo para essa criança, para essa família poder comer e se levantar da cama e ter a força de trabalhar. Agora, o que eu também defendo é que isso tem uma porta de saída. Né, como você falou, né, uma geração inteira recebendo Bolsa Família e o filho continua recebendo Bolsa Família, alguma coisa deu errado nessa política pública. Eu acho que a gente precisa pensar, ajudar sim,
Mas a gente precisa pensar em como que a gente faz para que a sociedade seja livre para fazer suas escolhas. Enquanto você estiver recebendo recursos... vamos pensar rapidamente aqui, a mulher que depende do marido. A mulher que depende do marido para pagar suas contas, ela vai ter muito mais dificuldade de sair de um casamento violento, porque ela precisa daquele dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a escola dos filhos, para pagar não sei o que lá. Então, é muito mais complicado. Se essa mulher ela é independente financeiramente, ela vai ficar casada, ela vai ficar num casamento que é de satisfação pelo casamento. E não porque ela está ali pela dependência. É a mesma coisa, mal comparando ou bem comparando, a dependência do Estado. Isso. Eu vou depender do Estado para comer, então eu nunca serei uma pessoa livre para poder fazer as minhas escolhas. Então eu vou defender... Vai sempre votar com medo. Claro. Né? Porque vai com medo de perder. De perder essa bolsa, que é importante para mim. Porque eu preciso comer. Quer dizer, agora, como é que a gente faz a porta de saída? O problema dessas políticas públicas de bolsa é que muitas vezes não tem a porta de saída, né? Pois é. E é por aí que a gente tem que cobrar o governo. Não é aumentar. Então, por exemplo, e torna-se uma questão política quando vem a eleição. Mesmo, lembra, na época do Covid, o Bolsonaro aumentou para R$600. Agora o Lula, que está com a popularidade baixa, o que ele faz? Crédito consignado, a questão do imposto de renda. Quer dizer, é tudo populista. É populismo. Concordo com você. Puro populismo. Bom, chegando no final, de todos os projetos, qual que é o filho que a mãe mais gosta? Não tem isso. Você vai perguntar para uma mãe de vários filhos qual que ele mais gosta? Não tem um assim mais bonitinho? Assim, não, olha, aqui eu tenho um orgulho. Eu tenho muito orgulho do Naming Rights, eu tenho muito orgulho do Don Cicali. Agora, o projeto que eu quero muito que passe é o de Charter School, que é o projeto que traz a iniciativa privada sem fins lucrativos para fazer gestão escolar. E o Sindicato dos Professores mente porque diz que meu projeto é um projeto de privatização de escola. Eu canso de dizer na tribuna o seguinte: se vocês quiserem, eu dou aula de privatização para vocês, porque vocês não entendem nada de privatização, né? Não, e as pessoas querem tirar muitas vezes da escola pública e colocar na escola privada, pois né? É. Então vamos fazer o contrário, né? E tem o seguinte, porque tem muita escola privada ruim. Tem, acho que tem. Nem é porque privado é bom. Tem prestadores de serviços privados ruins. E essas pessoas, elas têm que falir, elas têm que quebrar. Isso. Elas não têm competição. E hoje, o que a gente tem? Eu visito escolas. Eu vou na escola, a diretora, a supervisora, o corpo diretivo está atrás. A calha está cheia de folha e aí está inundando. Tem uma infiltração na cozinha em cima da panela que está fazendo a comida. O vaso sanitário está entupido. Essa professora, essa diretora, ela tem que fazer, entre outras coisas, se assegurar de que numa sala de aula tem que ter um professor e o aluno. Se você tem o professor e não tem o aluno por evasão, não tem educação. Se você tem o aluno e não tem o professor por qualquer razão, não tem educação. Isso é a premissa básica, você tem que ter esses dois componentes na sala de aula. E o diretor está atrás de resolver problema administrativo. Traz a iniciativa privada, fazer a gestão, e o professor vai ver que o conteúdo pedagógico está sendo dado na sala de aula e alguém está cuidando da calha que está cheia de folha. Isso não é privatizar a escola. Isso é fazer com que o desempenho do aluno seja melhorado, porque a atenção vai ter sido dada onde tem que ser dada. É isso que a gente está falando. Então, quando a esquerda vem e fala mal do meu projeto, que vai privatizar, eles mentem e não ficam nem com as bochechas vermelhas. Eles sabem exatamente. E se não sabem, deveriam procurar um livrinho rápido, assim, Privatização for Dummies, privatização para... começo inicial, né? E vai saber que não tem cobrança de taxa, não tem cobrança de mensalidade. Então não é privatizar. Quer dizer, é uma palhaçada, né? Com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas que falam mal do meu projeto. Esse é o projeto que eu quero coroar o meu mandato. E as duas últimas. A penúltima, como faz para aproximar? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que os políticos, né, depois de eleitos, acabam ficando distantes. Como que você faz para o seu mandato continuar conectado com o seu eleitor ou com a população? Uhum. Olha, a gente falou de tecnologia, né? Eu estou o tempo todo prestando contas do meu mandato no meu Instagram. Certo. Aliás, @CrisMonteiroSP. Vai lá para ver o que eu estou fazendo e me cobra. Eu fiz um post outro dia... e entraram, sei lá, 1.500 comentários.
Eu olho, claro que eu tenho uma equipe, tá? Mas de volta e meia eu pego, vou lá e olho, respondo. Até meu pessoal fala assim, você respondeu 2 vezes que a gente tinha respondido. Eu falo, não tem problema. Melhor ainda, o cara vai ver. Tem gente que... Eu tô lá, eu tô com a cara. Então, a tecnologia, a rede social, que traz tanto malefício, tem esse benefício. É um canal de comunicação que eu tenho com as pessoas. Eu recebo as pessoas no meu gabinete. As pessoas pedem, demora, porque tem agenda, todo mundo quer falar comigo. Eu separo os dias da semana que eu vou falar com as pessoas, querem apresentar projetos. Eu recebo. Então, tem que falar. Eu tô lá, eu dou a cara para bater. Eu sou essa mulher. Eu não tenho medo. E veja, cometo os meus erros. E quando cometo meus erros, eu falo assim, gente, lamento, errei. Mas quem não errou, que atira a primeira pedra. Só não erra quem não faz nada, quem não né? Tá fazendo, exatamente. Quem não levanta da cama para trabalhar. Eu tô dando a cara para bater. Até tem esse filme Conclave, que é um filme que fez muito sucesso agora, que estava uma eleição de um papa, e o personagem principal, ele fala, tem lá toda uma confusão, e ele fala assim, eu quero um papa que peque e que tenha humildade de pedir perdão a Deus. Quer dizer, não é, a fala é muito maior, né? Mas é isso. O que é isso? Eu vou pecar, eu vou errar, porque eu estou fazendo. Eu estou indo lá, eu acordo, eu sou 100% dedicada ao meu mandato. Eu não faço nada mais da minha vida. Eu sou vereadora. Eu não tenho empresa, eu não tenho consultório, eu não faço nada. Eu acordo, hoje eu acordei e estou no meu mandato. Vou sair daqui, vou para a Câmara Municipal, vou atender, tem eventos, amanhã eu estou no mandato. 100% do meu tempo. E você, com 30 anos de experiência de vida privada, para encerrar, qual conselho que você dá para quem não gosta de política? Gente, não tem como não gostar de política, né? Vamos lá. Para quem não gosta de política, eu recomendo que você, primeiro de tudo, preste atenção em quem você está dando o seu voto. E vai lá, todo mundo tem rede social hoje. E-mail já é uma coisa antiga, mas tem e-mail, tem o WhatsApp. Cobra do cara com quem você dê seu voto. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, até o presidente da República. Tem que estar lá. Né? E eu acho que procura entender um pouco por que aconteceu comigo. Por que você não gosta de política? Gente, a gente está fazendo coisas na Câmara Municipal que está impactando a tua vida. Está mudando o lugar que você mora, a lixeira, o buraco, as árvores, a fiação. Estamos lá discutindo na Câmara Municipal. Terça, quarta e quinta. Então, não tem como você não gostar. Isso é que nem fazer musculação. Eu não gosto. Tem gente que não gosta de fazer musculação. Mas você abre o jornal e fala assim, musculação é importante para você envelhecer bem, para você ter postura. Você Antes de vir para cá hoje eu fiz, mas então, eu não gosto. Não é? Mas você fez. Então, não tem como. A política, ela faz parte da sua vida. Você está fazendo política dentro de casa, na sua empresa. Tem que pegar essa política para trazer para o espaço político, né, das câmaras, das assembleias, do Congresso Nacional. Vá procurar entender. Procura um vereador para te chamar de seu. Se você quiser, pode me chamar. Cris Monteiro. Cris Monteiro é sua vereadora. Pode me chamar como sua vereadora. E você vai ver só que você vai passar a gostar de política. Minha política, ela é criativa, ela é inteligente, ela é moderna, ela usa tecnologia. Eu sou uma mulher moderna, trabalhei 30 anos na iniciativa privada e estou trazendo para a política toda essa experiência. Cris, adorei o papo, obrigado por ter aceito o convite, de compartilhar um pouco sua experiência, seu dia a dia, seu olhar para o mundo público. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer conversar com você, me convide mais vezes. Como é bom ter mulheres na política. A entrevistada de hoje é uma das vereadoras fera aqui na cidade de São Paulo, Cris Monteiro. E você que nos acompanhou até agora, dê seu clique no YouTube e no Instagram. Valeu!